Diz assim a palavra do nosso Deus. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhes perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhes respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o como desprezo. E escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e devolveu-o a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunido Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte, portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas ele insistia com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atentar-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos reunidos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que fizemos, ó Deus, que tem entristecido o Senhor. Deus, todos aqui presentes são certos, estão reconhecendo, ó Pai, que somos todos pecadores.
E nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer direção para nossas vidas, que o Senhor venha perdoar todos os nossos pecados, todos os pecados não confessados, que nesta hora seja momento de poder confessá-los, pois a Tua palavra nos ensina que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Que nessa noite seja uma noite de podermos entender, ó Deus, que a cruz de Cristo, ela deveria estar, cada um de nós deveria estar em uma cruz. Nós deveríamos estar na cruz, mas Cristo foi que esteve em nosso lugar, para nos salvar, para nos declarar justificados pelo seu sangue, e que possamos entender estas verdades e viver, ó Deus, uma vida digna, ó Pai, de cristãos, como somos chamados. Cancela aqui todos os nossos pecados, ó Deus, e daqui por diante não nos deixa pecar mais, para não estar todos os dias expondo Jesus à ignomínia da cruz. É em nome dele, de Cristo, que nós oramos hoje e sempre. Amém. Irmãos, alguém pode pegar água para mim, por favor? Nós estamos diante de um texto muito conhecido nosso. A gente vai se aproximando aí, né, da sexta-feira, que as pessoas costumam chamar de Sexta-feira Santa, onde o mundo cristão para lembrar a Páscoa, né? A morte de Cristo e depois de 3 dias a sua ressurreição. A morte na sexta-feira e a ressurreição lá no domingo, né? E a gente chama isso de domingo de Páscoa. Aqui está o centro da nossa religião cristã, né? O momento onde Jesus ele vai à cruz para morrer pelos nossos pecados. E Cristo, chegando a hora da sua crucificação, chegando a hora do seu julgamento, né? Então Deus permite que o seu filho seja julgado. Essa permissão de Deus é dada através do próprio povo judeu, né? Deus usa o povo judeu para fazer isso. Que se nós voltarmos um pouco os nossos olhos, do versículo 66 do capítulo 22 até o versículo de número 71, o que nós temos é Cristo perante o Sinédrio. O Sinédrio é exatamente ali a congregação dos principais sacerdotes, onde eles julgavam, dentro da lei judaica, pecados que pudessem acontecer, para então ali aquelas pessoas serem condenadas ou absolvidas. Então estavam diante do Sinédrio, perante os principais sacerdotes. Então, logo que amanheceu, reuniu-se a Assembleia dos Anciãos do Povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, né? E dali por diante decidiu o Sinédrio, né, os principais sacerdotes, decidiram entregar a Pilatos, para que Pilatos pudesse julgar. Porque nesta época, o que é que nós temos? Nós temos, né, os judeus estão pagando tributos, né, para Roma. Roma comandava o mundo daquela época, e em todas as regiões onde Roma estava presente, mandava para lá governadores, mandavam para lá senadores, pessoas para que pudesse ali, o povo estando subjugado, né, Roma poder comandar. Então eles disseram, vamos então entregar para que os romanos possam fazer um julgamento. E veja então que as acusações, elas não são acusações direcionadas a um pecado que Cristo tenha cometido, mas eles inventam alguns crimes que Cristo, né, na perspectiva deles, havia cometido, para que Cristo fosse condenado e morto, não pelos judeus, né, mas quem pudesse fazer isso fosse ali o Império Romano, com seus representantes que estava julgando naquela época aquela região. Então o que nós temos aqui é um julgamento totalmente atropelado, sem uma acusação firmada, correta, né? Então ninguém deve ser julgado assim. E aí Jesus Cristo, sendo perfeito e jamais tendo cometido pecado na sua vida, Jesus Cristo aqui então é acusado
E as acusações que são feitas são acusações infundadas, e Cristo então vai ser crucificado por essas acusações, né? Para que de fato nós fôssemos salvos e nós fôssemos libertos dos nossos pecados. Então nós queremos pregar na noite de hoje, direcionados pelo tema a inocência de Cristo e a culpa da humanidade, né? A inocência de Cristo e a culpa da humanidade. Veja que não fica só ali com o próprio povo judeu condenar Jesus, né? Mas também os gentios fazem isso. Então toda a humanidade ela tem participação na condenação de Cristo, né? De um homem inocente que vai levar sobre si os nossos pecados. Queridos irmãos em Cristo, nesse trecho, o que nós temos aqui, né, do versículo 1 ao versículo 25 do capítulo de Lucas, né, que nós vemos o Senhor Jesus submetido a um julgamento humano. Veja que quem deveria estar sendo julgado e posteriormente condenado éramos nós. Mas Deus envia Jesus ao mundo e nós tomamos o Filho de Deus e nós então paramos para condenar este Filho de Deus, né? Para, assim como Pilatos fez, Herodes fez, não tinha nenhum, não tem nenhum tipo de crime que vocês estão dizendo. Já interroguei uma, duas vezes aqui, não tem crime. Pilatos diz, Herodes também interrogou. E se tivesse crime, Herodes lá mesmo teria resolvido. Ele manda de volta e está aqui novamente e eu não vejo crime neste homem. Então, não tinha crime em Jesus. Então, o que é que nós vemos aqui? É que Jesus Cristo, ele de fato era perfeito. Porque ninguém podia acusá-lo. Se os judeus tivessem um crime muito claro a respeito de Jesus, que não fosse simplesmente pregar a palavra de Deus, eles haviam condenado Jesus. Lá mesmo, não precisava mandar para Pilatos. Certo? Chega em Pilatos, não tem crime. Chega em Herodes, também não tem crime. Então, nunca teve um crime cometido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós sim, nós somos pecadores e a palavra de Deus nos ensina isso claramente. Se nós abrirmos aí a Bíblia, em Romanos, capítulo de número 3, do versículo 10 ao versículo 18, nós vamos perceber claramente que nós sim somos pecadores e somos criminosos diante de Deus. Versículo 10 em diante diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se desviaram e a uma só vez se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A sua garganta é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, peçonha de víboras está nos seus lábios. A sua boca é cheia de maldições e de amarguras. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Destruição e miséria há nos seus caminhos e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, esta é a situação da raça humana sem Cristo. Né? Essa é a nossa situação, mesmo quando a gente reconhece Cristo, se nós não tivermos cuidado, a gente pode voltar aos pecados do velho homem também. Então, nós sim, que deveríamos estar naquela cruz, assim como Adão escolheu o fruto proibido, o povo escolheu o criminoso Barrabás, ao invés do Rei dos Reis. Então, nós precisamos, nesse tempo onde estamos diante de um momento, né, onde a humanidade cada vez mais se apresenta na forma como Romanos descreve aqui para nós, nós enquanto cristãos devemos parar,
e pensar nas nossas vidas e ver se há algum caminho mau e pedir a Deus para nos guiar pelo caminho eterno. A inocência de Cristo, meus irmãos, e a culpa da humanidade. Em primeiro lugar, as acusações falsas e a inocência de Cristo é declarada aqui, né? O que nós temos é isso, uma declaração da inocência de Jesus Cristo. Os líderes religiosos acusaram Jesus de perverter a nação e se proclamar rei contra César, né? Mas Pilatos vai examinar e declara: nenhum crime acho neste homem. Mais tarde também confirma: não acho nele crime algum dos que vocês estão alegando. Eu não vejo crime neste homem, né? Então vejam que não há como você condenar alguém, sendo esta pessoa inocente e passando por várias pessoas, se Deus não fizer isso, né? Se Deus não permitir que isso aconteça. Nós então vemos em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, né? Vejam o que diz aqui, né? O qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está sobre todo o nome. Então o próprio Deus, que é Cristo, Ele se entregou para morrer por nós. É Ele que se esvazia de Deus, assume a forma de homem, se tornando dessa forma o segundo Adão. E nós sabemos que o primeiro Adão, né, ele pecou e nos encerrou na morte. O segundo Adão, Jesus, como diz o apóstolo Paulo, é um espírito vivificante. Então, só é possível alguém ser condenado da forma que Cristo foi, sem acusação, que lhe desse, né, a morte como sentença, né? Só Deus mesmo fazendo isso, para que a raça humana pecadora fosse salva através da inocência de Cristo Jesus, mesmo diante dos tribunais. Veja que Herodes diz, né, a gente pode castigá-lo e depois a gente solta ele, porque ele está dizendo que é rei em nosso lugar, né? Então, talvez o que possa ser feito é isso, que está falando contra César, mas não há motivo para crucificá-lo, certo? Então, Cristo dizendo que era rei, não comete crime algum. Por quê? De fato, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E quando Herodes pergunta para ele: tu és o rei dos judeus? Aí ele responde o quê? Tu dizes, né? Tu sabes. Então veja que de fato não tinha crime nem para açoitá-lo, castigá-lo e mandar embora, porque ele estava falando de algo verdadeiro. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Contudo, muito menos para matá-lo. Esse não é um crime digno de pena de morte. Então Cristo, de fato, meus irmãos, morre sem cometer crime algum, nem diante do sinédrio, vamos pensar diante de Deus, certo? Nem diante dos tribunais dos homens. E isso faz toda a diferença para a nossa salvação. Às vezes nós podemos ler o texto desapercebidos e achar simplesmente que isso é natural, ele realmente não tinha crime nenhum, não. Mas isso é importante, porque somente alguém que nunca cometeu pecado faz sentido, né, diante da lei de Deus, ir à cruz
morrer no nosso lugar, e que este sangue que foi vertido e derramado ali, servir para justificar pessoas pecadoras como nós. Então o que nós temos aqui é exatamente, né, a inocência de Cristo e o julgamento feito pela raça humana desse próprio Cristo. E nesse julgamento ele se encontra inocente, tanto na lei de Deus, quanto na lei dos homens. Nada tinha para condenar o Senhor Jesus. Crime algum ele cometeu. E se ele tivesse cometido algum crime, o que é que a gente imediatamente pensa? Qualquer crime é um pecado, certo? Então, se ele comete um crime, ele tinha pecado. E se ele pecou, o sangue dele não nos limpa e não nos regenera. Não há por que estarmos aqui. Mas a Bíblia mostra e traz, a história conta que esse homem, de fato, ele não tinha nenhum crime, nem diante de Deus, nem diante do tribunal dos homens. Então a gente pode ficar convicto de que o nosso Redentor, ele se levantou e nos redimiu sem ter cometido nenhum pecado, e que o seu sacrifício, ele é eficaz exatamente por isso. O sacrifício de Cristo é eficaz. Então você pode ter toda a confiança que eu e que você, nós somos salvos pelo sangue imaculado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus leva isso a sério em todos os tribunais e em todos os lugares. Se por acaso algum dia você for injustiçado, e você for condenado injustamente, que você possa buscar em Deus, em Cristo, o consolo. Se algum dia você for acusado falsamente, que você também possa pensar em Cristo Jesus, que foi morto em seu lugar. E você pode até dizer assim: pecados eu tenho, menos esses que estão me acusando, né? Então você pode ficar tranquilo e não fique assim se achando o pior do homem e o pior das mulheres, porque o nosso Salvador um dia foi acusado assim, e ele manda o seu Espírito para lhe consolar, e no tempo certo, assim como Deus exaltou Jesus na sua ressurreição, ele vai exaltar também a você. A igreja de Cristo até hoje, ela é acusada de coisas que ela não faz, de coisas que ela não diz, né? Os governos anticristãos, eles se levantam todo o tempo contra a igreja de Cristo, porque Satanás os faz se levantar contra a igreja de Cristo, tentando acusá-la. Mas nós somos justificados no sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Basta nós acompanharmos a história dos cristãos. Dentro desse próprio império, muitos foram perseguidos, foram mortos por causa do nome de Jesus. Não arredaram o pé, morreram assim como o seu Senhor e Salvador morreu. Então foram sepultados com Cristo na morte, e certamente esses irmãos nossos, juntamente conosco, nós seremos ressuscitados também juntamente com ele, exaltados juntamente com ele. Então não fique com a sua mente perturbada, não se entristeça quando alguma injustiça acontecer com você. Um dia isso tudo vem à tona e Deus nos exalta juntamente com Cristo. A igreja de Cristo, ela deve estar assegurada da sua salvação eterna. Em segundo lugar, meus irmãos, trabalhando ainda com o tema a inocência de Cristo e a culpa da humanidade, em segundo lugar, o escárnio, né? O escárnio de Herodes e a união do mal, que nós vimos aí do versículo 6 ao versículo 12, né? O escárnio de Herodes e a união do mal. Colocar em Jesus uma veste, né, espalhafatosa, né? Isso é humilhante, né? Colocaram nele uma roupa espalhafatosa. O mundo faz isso até hoje. Teve no carnaval, não sei se foi de 2019, acho que foi 2019, colocaram Cristo, né, também representado desta forma espalhafatosa, numa escola de samba. Os irmãos devem se recordar disso, né? Então apresentaram Cristo vestido de forma espalhafatosa, né, num carnaval desses aí.
Logo depois veio a pandemia, né? Então, de Deus não se zomba. E aqui nós temos o escárnio, né? Pilatos envia Jesus para Herodes, né? E depois, né, disso, né, Pilatos vai ultrajar. Ele não condena, mas ele brinca com Deus, né? Ele vai brincar com Jesus. Herodes, vendo a Jesus, sob maneira se alegrou, versículo 8, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava também vê-lo fazer algum sinal, né? Então, dizendo, a esposa de Herodes tentou de alguma forma se aproximar do Cristo, né? E buscar até uma vida em Jesus. E Herodes tentava então saber se realmente o que se dizia de Jesus era verdade, né? Espero que ele faça um sinal. Eu às vezes fico pensando que nós, enquanto cristãos, a gente toma alguma posição parecida com a de Herodes, né? A gente vai servindo a Jesus, e só que nós queremos sempre ver Jesus fazer sinais, e ele faz alguns nas nossas vidas. Jesus, ele faz milagres nas nossas vidas. O milagre de você amanhecer todos os dias é a misericórdia de Deus, né? A água que você bebe, o pão que você come, que você se alimenta todos os dias, a sua família, a igreja, é algo maravilhoso. É Deus nos sustentando, porque nós somos pecadores, e o nosso castigo, a nossa sentença é a morte. Mas as misericórdias de Deus, elas têm sido as causas de não sermos consumidos todos os dias. Deus renova as suas misericórdias todas as manhãs. Então, dessa forma, é como se fosse o maná. Eu comparo as misericórdias de Deus ao maná, lá no deserto. Todas as manhãs, Deus trazia o maná, e aquele povo não morria no deserto porque tinha o maná. Da mesma forma, na vida cristã hoje, nós temos o que todas as manhãs? As misericórdias de Deus. E muitas vezes nós não recordamos, nós não lembramos disso. Nós amanhecemos o dia e muitas vezes nós não fazemos uma oração agradecendo: Deus, obrigado porque eu abri o meu olho, eu estou vivo. O Senhor fez um milagre, eu tenho uma sentença de morte contra mim, mas hoje a tua misericórdia se renovou e eu estou aqui, vivo. Então Pilatos queria ver um sinal, e muitas vezes nós também queremos um sinal de Deus. Nós queremos que Deus faça algo extraordinário nas nossas vidas todas as manhãs. Nós desconsideramos as suas misericórdias e de fato nós queremos um milagre, algo grandioso que Deus faça, que mude as nossas vidas. Quem está sofrendo quer que o sofrimento acabe, quem está doente quer ser curado, quem está no emprego ruim quer um emprego melhor, né? Então a gente fica o tempo todo querendo coisas grandiosas acontecendo, sinais nas nossas vidas, né? A gente age um pouco como Pilatos. Ele queria que Jesus lhe mostrasse um sinal. E Jesus, ele perguntava muitas coisas para Jesus, e Jesus fazia o quê? Não respondia nada. Uma palavra Jesus respondeu para Herodes. Não respondeu nada para ele. Interrogava e nada ele dizia, né? Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo. E escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos, né? Talvez algo que mostrasse aí, ó, é o rei dos judeus, né? Está dizendo, então se ele é o rei, vamos botar um manto nele aqui, todo colorido, né? Para que ele possa parecer um homossexual, para que ele possa, para desmoralizar Cristo Jesus, né? Bota nele um negócio chamativo, né? Que chame muito a atenção. Vamos botar um manto nele assim. E aí despediu Jesus de volta para Pilatos. Escarneceu de Cristo, né? Escarneceu. É algo que, né, nos traz muita tristeza. Humilhou o nosso Senhor e o nosso Salvador, né? Mas a Bíblia
nos diz que Deus ele é quem se ri dos homens, né? Quando faz isso. O Salmo de número 2, do versículo 1 a 3 diz: porque se ah, omitinam, né, as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntos, contra o Senhor e contra o seu ungido. Rompamos as suas ataduras e lancemos de nós as suas cordas. Então, isso aconteceu porque estava previsto, né? Estava determinado lá atrás e acontece exatamente isso, né? Ficam os reis, os dois, né? Herodes e Pilatos, ficam aí escarnecendo do Senhor Jesus, né? Mas ainda no Salmo 24, a Bíblia diz que Deus vai se rir lá do alto quando as pessoas fazem isso, né? Deus olha para essas pessoas e diz: algo vai acontecer um dia e vocês vão pagar por isso, né? Como os inimigos se unem contra um inocente em uma trama corporativista, né? Reis se unem contra Cristo, né? Deus se ri dessas pessoas. É assim que a Bíblia nos traz, né? Então ele escarneceu dele e Deus se ri. Veja aqui no versículo de número 12, nós vamos observar que os dois viviam brigando um com o outro, né? Brigando por poder, para ver quem era melhor diante de César, para quem se apresentava melhor diante de César. E aí, nesse tempo de Cristo, para que a palavra de Deus se cumpra fielmente, né? Fielmente se cumpra a palavra de Deus ao pé da letra, olha o que é que acontece? Dois reis que estavam brigados, eles se juntam, como a Bíblia diz lá no Salmo de número 2, de 1 a 3, que os príncipes, os reis da terra se juntam contra o ungido do Senhor. Então eles se uniram para cumprir toda a palavra de Deus. No mundo de hoje, os reis, a maioria desses reis, eles também se unem, né? Se unem para fazer, né, motim contra a igreja. Se a gente perceber aí quantas leis que nós temos no Brasil que são escritas, e estas leis escritas, elas prejudicam a igreja, né? A lei, por exemplo, que você não pode falar com relação ao homossexualismo, né? A Bíblia está clara dizendo que é abominação a Deus. Se você falar isso fora da igreja, você é considerado homofóbico, e homofóbico é feito o que com ele? Ele é preso, é processado e condenado, né? É processado e condenado. A nossa lei hoje diz assim, né? Então, leis que se faz contra a igreja, contra o pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho da forma completa como a Bíblia nos manda fazer, né? Então a gente percebe que sim, até os dias de hoje, até mesmo no nosso país, em outros tantos países, existem leis que prejudicam a pregação do evangelho, né? Você pode chegar em repartições hoje e as pessoas ainda podem ficar com as suas imagens, né? Em repartições públicas. Quando você vai falar contra isso, não, vamos tirar, vamos fazer uma lei, mas nunca é efetivo. Mas você quiser levar algum símbolo cristão, protestante, reformado para uma repartição pública, logo você é rechaçado. Então existe até hoje aquilo que é contra Cristo, que os governos ainda fazem contra a igreja do Senhor Jesus. Mas a Bíblia nos diz, no Salmo 2, versículo 4, ri-se o Senhor desses governantes, né? Porque é Deus quem controla e quem governa todas as coisas. E no ressoar da última trombeta, quando Cristo voltar, que colocar tudo dentro
da ordem, aí as pessoas vão saber quem de fato é rei, quem de fato é o Senhor, que comanda os céus, a terra e tudo que neles há. Por último, ainda pensando sobre a inocência de Cristo e a culpa da humanidade, a escolha do povo é a entrega e a entrega à cruz. É o que nós temos aí do versículo 17 até o versículo 25. Né? É a escolha do povo. O povo escolhe que Cristo seja crucificado. Pilatos oferece soltar Jesus, mas o povo, ele vai clamar por Barrabás. Então, vamos soltá-lo. Ele não tem crime, não. Né? Nós queremos que fora este e solta-nos a Barrabás. Crucifica-o, crucifica-o. Né? Então, Pilatos, ele vai pelo menos por 3 vezes tentar impedir que Cristo seja crucificado. Mas é o povo que entrega o próprio Cristo, né? É o povo, vamos dizer assim, o povo que conhecia a lei de Deus. É o povo judeu que está aqui dizendo, crucifica Jesus e solta-nos Barrabás. O gentil Pilatos está lá, julgando para Roma. E o povo de Deus está dizendo, crucificam. Não, ele não tem crime, mas crucificam mesmo assim. Barrabás tinha homicídio. Barrabás deveria ir para a cruz. Para a cruz, era ele que deveria ir no lugar de Jesus, porque ele tinha homicídio. E homicídio, sim, levaria para a cruz, a pena máxima. Né? Mas ele disse, não, solta-nos a Barrabás e crucifica a Jesus Cristo. É a forma com que a humanidade recebe o Senhor Jesus, né? É desta forma. Quando nós lemos Atos 4, versículo 27 a 28, diz assim, porque verdadeiramente ajuntaram-se nesta cidade contra o teu santo filho Jesus, a quem ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha antes determinado que acontecesse. Né? Olha aqui o texto de Atos nos traz. Né? Então, de fato, Cristo era inocente, mas juntou Pilatos a quem o próprio Deus ungiu, porque é Deus quem unge todos os governos da terra. Né? E eles se ajuntaram juntamente com os gentios e se ajuntaram juntamente com os povos de Israel e disseram, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então, aqui o que nós temos, né, dentro da teologia reformada, é aquela tensão que fica muito claro para a gente. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. No versículo 27, nós temos a responsabilidade humana. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Os povos disseram isso. A humanidade, por isso que o meu tema é a humanidade, né, pecaminosa e o Cristo inocente indo para a cruz. A humanidade pecaminosa condenando o inocente. E ao passo que essa humanidade pecaminosa condena o inocente, Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, Ele está salvando essa própria humanidade pecadora, através da condenação do seu Filho inocente. Esse é o nosso Deus inexplicável, que o apóstolo Paulo, quando começa a pensar nessa situação, Paulo diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele para depois receber? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, a glória eternamente. Amém. É o que a gente aqui fica também pasmo. Como é que Deus faz isso? Porque Ele é bom. Porque Ele é misericordioso, porque Ele nos ama profundamente. Então não foram os judeus que condenaram a Cristo, não foi somente os gentios que condenaram a Cristo, não foi somente a humanidade que condenou a Cristo, né? Não porque tinha pecado, mas Deus condena em Cristo os nossos pecados. Substitui os nossos pecados
na vida de um inocente, e esse inocente é o seu filho, é o filho dele. Se todos aqui que têm filhos, né, se alguém disser, né, morra o seu filho para salvar todo mundo, você diz, não morre meu filho não, pode deixar que eu morro no lugar dele, certo? Mas Deus não poderia fazer isso. Ele não teve essa opção. Deus, para salvar o homem e amar o homem, ele então envia o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Essa história faz eco lá com a história de Abraão e de Isaac. Isaac leva o seu filho para ser crucificado porque Deus pediu. Em obediência, Abraão levanta o cutelo para sacrificar o seu filho. E imediatamente Deus brada do céu dizendo, Abraão, não faça mal ao teu filho, porque eu providenciei para você o sacrifício. Está ali o carneiro. E Abraão vai, pega o carneiro e sacrifica em lugar de Isaac. Mas quando foi a vez de Deus, para nos salvar, ele pegou o seu filho e não tinha um cordeirinho do lado para sacrificar no lugar de Jesus. Deus viu o seu filho, gerado eternamente dele, inocente, sendo acusado por pessoas pecaminosas, para salvar as pessoas dos seus pecados. E este é um amor que a Bíblia diz que é inexplicável. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses textos, meus irmãos, um tipo de pregação como essa, de leitura como essa, constrange todos nós. É constrangedora, para mim é. Eu não sei para os irmãos, mas é constrangedor a nossa maldade. Diante da inocência de Cristo, da santidade, da perfeição de Deus, isso nos constrange, irmãos, a viver uma vida piedosa na presença do nosso Deus, uma vida onde nós podemos adorar e bendizer ao Senhor todos os dias. É um constrangimento para nós, porque os nossos pecados também estão lá na cruz. Não são apenas os pecados de Herodes e Pilatos e das pessoas que gritaram crucificam, crucificam, mas os nossos pecados gritam lá na cruz, crucificam, crucificam, crucificam. Se esses pecados não estiverem gritando lá, né, me diga como é que você também é perdoado. Né? Esses pecados estão lá ecoando, porque a Bíblia nos diz que a morte de Cristo, ela é suficiente para perdoar o pecado do mundo inteiro. Então lá estavam os nossos pecados. Né? O nosso grito de crucifica-o, crucifica-o, ele é evidente quando a gente comete pecados contra Deus. E pecados deliberados. Que nós possamos, meus irmãos, a partir de hoje, todos nós, lutarmos contra o pecado que tem nas mentes, nos assedia, e que possamos correr a carreira que nos está proposta, nos embaraçando de todo o peso e do pecado que nos assedia todos os dias. Nós precisamos fazer como Cristo fez, e Ele entregou a sua vida por nós, Ele resistiu até o sangue. E a pergunta do escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 4 é: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue? Então a nossa luta contra o pecado deve ser uma luta ferrenha, constante, né? Nós somos de uma natureza que pede para pecar todos os dias, mas nós temos que continuar lutando, adorando a Jesus Cristo, estando em unidade, caminhando juntos, para que possamos destruir Satanás, o inimigo das nossas almas. Nós temos que nos cuidar constantemente para
não expor Jesus, como diz também o escritor aos Hebreus, a ignomínia da cruz outra vez. Então, quando a gente vive uma vida mais de pecado do que de obediência, começamos a expor Jesus a esse mesmo sofrimento. É o que nos diz o escritor da Epístola aos Hebreus. Então vamos continuar lutando e pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos perfeitos, fomos feitos justiça de Deus. Vou ler novamente. Versículo 21 de 2 Coríntios capítulo 5. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Arrependei-vos e creiam. Deus elegeu pecadores para salvar, não por méritos nossos, mas por sua grande misericórdia é que somos salvos pelo nosso Deus. Jesus se fez pecado por nós e ali morreu em nosso lugar. Nunca se esqueça disso. Às vezes a gente fala isso de forma intelectual, mas muitas vezes deixamos de viver essa realidade no nosso dia a dia, através do nosso testemunho de vida. Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça sempre e que saiamos daqui nessa noite constrangidos, pois a inocência de Cristo e a culpa da humanidade, elas ficaram hoje patentes aos nossos olhos. Fomos nós que levamos Cristo à cruz. Mas também depois de arrependidos diante de Deus, Deus em Jesus Cristo nos ressuscita também juntamente com Ele. Que Deus nos abençoe e nos enche o coração de esperança e de vida. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, logo, logo as pessoas estarão pensando mais sobre a morte do Teu Filho Jesus. No final da semana que vem, a humanidade cristã vai estar relembrando de tudo o que o Teu Filho fez por nós na cruz. Pode ser que na segunda-feira em diante ninguém mais lembre dessa história, que no domingo de Páscoa se misture Cordeiro da Páscoa com Coelho da Páscoa, e tudo na segunda-feira seja desfeito nas mentes das crianças e daqueles que de fato não te conhecem ainda. Contudo, nós te pedimos pela tua igreja, que o teu povo jamais se esqueça de que não tem mérito nenhum na salvação, e de que tudo foi feito pelo teu Filho Jesus, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Que essas verdades fortaleçam a nossa fé diante de ti, e que endireite os nossos passos diante de ti, e que possamos viver para a honra e glória do Senhor em tudo aquilo que a gente realizar. Nos ajuda, é o que nós pedimos em Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.